Todo domingo, desde o começo do ano, eu tenho ido nas missas na igreja. E ontem eu fui na missa junto com meu pai, porque era Dia dos Pais. Então eu estava lá sentado na missa, numa das últimas fileiras do lado esquerdo. Eu estava lá assistindo a missa e eu comecei a reparar em alguma coisa que acontece comigo quando eu estou em público, diferente de quando estou em casa, sozinho, sem ninguém me olhando. Eu sei que em público ninguém tá me olhando também, mas eu tenho essa sensação de que eu estou sendo observado. E ontem, quando eu estava sentado lá na missa, eu percebi uma coisa que eu não tinha reparado antes. Ultimamente, eu estou ficando muito atento ao fato da gente, nosso corpo estar relaxado a qualquer momento. Pode ser em casa, pode ser quando a gente está fora de casa, mas algumas coisas que a gente tem ou a gente faz e a gente não percebe. Por exemplo, na maioria das vezes, durante o dia, a gente pode perceber que talvez os nossos ombros estão mais levantados do que deveriam estar, porque a gente tem o costume de travar mais os ombros. Ou a gente pode perceber que talvez a gente está travando a barriga, o estômago. E toda vez que a gente lembrar disso, a gente deveria tentar relaxar essas partes do corpo. Ou seja, soltar os ombros e tentar respirar com a barriga para fora. Talvez esse negócio da barriga seja por questão de estética. A gente não quer parecer barrigudo. Logo, a gente aprendeu desde cedo a botar a barriga para dentro. Quando na verdade a gente deveria estar com a barriga totalmente relaxada. Pelo menos em casa. Mas além dessas travas, eu percebi que em público eu tenho travas onde o buraco é mais embaixo. Eu tenho uma tendência de encurvar o corpo, ou seja, ficar um pouco encolhido, e não só isso, mas cruzar os braços ou pelo menos segurar uma mão na outra assim. E isso vem subconscientemente de não querer parecer exibido, ainda mais no ambiente de igreja onde está todo mundo mais recolhido, mais retraído, num ambiente respeitoso, num ambiente onde você não quer parecer uma pessoa folgada. E eu acho que isso é um pouco normal, mas o fato de não querer parecer exibido é uma coisa que eu fiquei pensando, mas parece que vem lá da infância, de toda a bulinagem que a gente sofreu ao longo dos anos da infância. A gente deixa o corpo encurvado para frente, não querendo que os outros olhem a gente ou que percebam que a gente está ali. É uma forma subliminar de querer parecer invisível, às vezes. E nesse momento eu olhei para frente, algumas fileiras, e tinha uma criança ali, um menino de uns 6, 7 anos. E ao contrário de mim, esse menino estava ali assistindo a missa totalmente descontraído, quase deitando no banco, porque ele não tem nenhuma trava dentro dele. Ele ainda não foi condicionado a ficar assim. Para ele estar ali é a mesma coisa que estar em casa, totalmente tranquilo. Então, percebendo essas travas, eu tentei focar nessas travas do corpo e tentar relaxar os músculos, principalmente do peito, dos ombros, jogar o corpo para trás, levantar o queixo. E uma coisa que eu sempre tenho quando estou em público é ter o nariz entupido do lado direito. Comecei a perceber, ou relembrar pelo menos, porque eu esqueço sempre, que a causa disso é justamente uma trava que eu tenho do lado direito, porque parece que a minha ansiedade ataca o lado direito do corpo. Então, quando comecei a relaxar o corpo, magicamente o nariz foi se desentupindo. E é isso que eu quero trazer à tona hoje. A gente tem que perceber que o nosso corpo nem sempre está relaxado no momento, principalmente quando a gente está fora de casa. E a gente tem que perceber isso. E a gente tem que se relembrar a sempre relaxar o nosso corpo, principalmente na questão dos ombros, que a gente costuma levantar mais do que deveria, e a questão de travar o estômago, travar a barriga. Eu sei que em público a gente não quer ficar com a barriga para fora, mas a gente tem que ter esse costume. Imagine você sendo um rei de um palácio lá na antiguidade. Um rei que não tivesse que dar satisfação para ninguém. Um rei não vai ficar travando a barriga diante de todo mundo.
Ele está pouco se lixando para o que os outros pensam, porque ele é o rei do pedaço, ele que manda ali. Então ele vai respirar com a barriga totalmente relaxada e a barriga totalmente para fora. E os efeitos de tudo isso é que você para de ter uma camada de cortisol que fica por cima do seu corpo o tempo todo. É como se a gente tivesse uma camada protetora de cortisol em volta do nosso corpo para proteger a gente de qualquer ataque contra a nossa pessoa. A gente está sempre tenso, querendo proteger de qualquer comentário da gente, de qualquer interação negativa. E essas travas são frutos dessa proteção que a gente tem o tempo todo em volta da gente. E os efeitos de ter esses níveis de cortisol altos são imensos. Isso deixa a gente mais feio no dia a dia. Você pode perceber, por exemplo, quando uma pessoa fica muito tempo trabalhando no escritório e essa pessoa pede as contas e resolve tirar um sabático. Eu sei que eu estou nesse caso, mas eu não estou falando necessariamente de mim. Perceba dos seus colegas que fazem isso. Eu percebo isso nas pessoas que eu conheço que fizeram isso. Como depois de alguns meses, ou até mesmo depois de algumas semanas, a cara dessa pessoa muda. Porque as pessoas não têm mais essa ansiedade do dia a dia, de um chefe ou uma chefe que está sempre julgando a gente, que está sempre falando que a gente não é bom o suficiente. Ou colegas que estão sempre reclamando do nosso trabalho, ou alguém falando o que a gente pode fazer ou não deve fazer. Enfim, críticas alheias do dia a dia de um mundo corporativo. E no meu caso mesmo, eu já recebi alguns elogios depois que eu larguei o trabalho de como a minha cara está bem melhor do que quando me via antes. Você pode perceber uma pessoa que está num relacionamento abusivo durante muito tempo, como a cara dessa pessoa fica... Enfim, você sabe muito bem, de um jeito que não está muito bem. E depois que sai desse relacionamento, como a cara dessa pessoa muda. Enfim, as preocupações do nosso dia a dia é o que causam os nossos níveis de cortisóis de estarem altos. E a gente cria essas travas no nosso corpo no dia a dia. Então o ponto de hoje é como perceber essas travas físicas do nosso corpo e ao longo do dia lembrar aos poucos de soltar essas travas ao longo do dia. Os exemplos mais fáceis são: perceba como seus ombros estão travados ou levantados e quando lembrar disso, tentar relaxar seus ombros, abaixar eles para ficar... eu mesmo nesse momento eu estava com os ombros levantados porque eu estou um pouco ansioso ao gravar esse vídeo. E também lembrar de soltar a barriga, principalmente quando você está em casa e tiver ninguém olhando, é um ótimo momento para lembrar de soltar a barriga e não ter que respirar de uma forma curta, só com o peito, e sim respirar de uma forma diafragmática, que seria respirando pela barriga mesmo. E fora isso, lembrar que todos nós somos reis. A gente não tem que dar satisfação para ninguém, então devemos estar relaxados o tempo todo, principalmente em casa, e treinar para que a gente fique relaxado quando está fora de casa também. Afinal, a gente não deve nada para ninguém. Bom, esses eram os pontos de hoje. Espero ter contribuído, espero ter ajudado. Faz muito tempo que eu não falo isso, mas eu gostaria de fechar hoje com a nossa frase de sempre, que é: maravilhas estão para vir para todos nós. Um grande abraço e até a próxima.